Bom, agora é importante a gente observar uma outra coisa que vai ser muito utilizada no estudo de análise gráfica, que seriam os padrões de Fibonacci. Quem foi Fibonacci? Fibonacci foi um cara, um matemático, que começou a estudar alguns padrões. Ele descobriu uma proporção, que ele chama de proporção áurea, que estava presente em diversas coisas no mundo. Desde o formato de um casco de um caracol, até o desenvolvimento de uma folha, nós podemos ver aqui, até as proporções do corpo humano. Todas essas proporções respeitavam esses padrões de Fibonacci. E ele estabeleceu uma sequência de números, que seria basicamente essa sequência aqui. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 28, 34. Como é que surgiu essa sequência? Temos esses dois primeiros números, 0 e 1, que seria uma sequência natural. 0 mais 1 é 1. 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, 3 mais 2 é 5, 5 mais 3 é 8, 8 mais 5 é 13, e assim por diante. E o que ele fez baseado nisso? Bom, 0 dividido por 1 não é nada. 1 dividido por 1 é 1, 1 dividido por 2 é meio, depois ele pegou 2 terços, 3 quintos, 5 oitavos, 8 13avos e assim por diante. Elevando isso a números cada vez mais altos. Quanto mais alto ele elevava, ele chegava num número que dava aproximadamente 0,618. Que a gente pode chamar de 61,8%. Qual a importância deste número? Grande parte dos movimentos, quando detonam o movimento de compra, eles tendem a desenvolver no primeiro momento 61,8% da amplitude daquela acumulação, daquela figura que vinha traçando anteriormente. A gente vai compreender isso um pouco melhor mais para frente. Aqui temos alguns exemplos das proporções de Fibonacci no corpo humano, na formação da mão, a distância do umbigo até o pé, do umbigo até as proporções do rosto, distância entre olhos, tudo isso respeita uma proporção fibonacciana. Temos aqui agora alguns padrões de reversão e continuidade, que são padrões, como eu falei agora há pouco, alguns padrões que, resumindo, são figuras, são candles de topo e candles de fundo, se a gente somar isso tudo. Como é que eu sei disso? Aqui eu tenho um padrão que chama ombro, cabeça, ombro. Neste caso, como ele está de ponta cabeça, a gente chama de ombro, cabeça, ombro invertido. Ou, como vocês vão ver em muitos relatórios, está escrito como okoi. Bom, no tipo de figura aqui, nós temos um gatilho para este movimento. Esse gatilho nitidamente é essa linha aqui, ó, que a gente chama de linha de pescoço. O que seria se a gente analisar esse movimento? O mercado vinha do mercado de queda, tentou uma reação, barrou aqui. Então voltou a cair. Ele tentou reverter o movimento. Lembra da questão do down? Ele tentou reverter. O que precisaria reverter? Ele precisaria romper o topo anterior. Não rompeu. Bom, então, para continuar com o movimento de queda, ele precisaria perder o fundo. Perdeu. Opa, se ele perdeu o fundo anterior, significa, quando você está vendo essa última perna sendo construída, romper aqui, a gente vai ter uma mudança de tendência. Que até então, aqui ela era uma expectativa de queda. Reparem que aqui construiu uma linha de resistência, tá? Uma linha horizontal, que a gente chama nesse caso de neckline, ou linha de pescoço. Aqui a gente começa a trabalhar as proporções de Fibonacci. O que significa isso? Que o mercado ele tende a andar uma proporção semelhante à cabeça desta figura. Tanto é que no momento em que ele rompeu, reparem aqui que no rompimento ele teve um movimento de pullback, tá? Ele rompe no primeiro momento, um momento de euforia, o mercado volta depois para tentar retomar aquele movimento que até então era de queda. Aqui ele confirma, aqui os compradores mostram quem é quem está mandando agora. Eles falam, não vai voltar a cair, agora quem manda é a compra. Então o mercado volta a subir. E reparem só que a proporção é certinha em relação ao objetivo final. Tá? O mercado tinha essa amplitude, a tendência do movimento que ele tem desenvolvendo no primeiro momento é essa proporção aqui. Para não falar quando ele desenvolve aquele 61,8, mas o objetivo final geralmente é a proporção inteira. Além do ombro, cabeça, ombro, nós temos outros tipos de figura. Lembrando que esse ombro, cabeça, ombro, ele ocorre da outra forma também, tá? Esse aqui está invertido, mas ele pode ocorrer como uma figura de reversão de alta. Temos uma tendência de alta, ele serve para reverter com tendência de baixa.
Além daquele padrão de ombro, cabeça, ombro, nós temos outras figuras, eu diria muito mais frequentes que o ombro, cabeça, ombro, como por exemplo a formação de um W. W é muito semelhante a isso. O mercado ele vem do mercado de queda, tenta uma reação, não consegue. Isso aqui é chamado de movimento de repique. A gente usa muito esses termos. Quando nós temos um movimento predominantemente de queda e o mercado tenta reagir, a gente chama isso de repique, ou reação às vezes. E aí ele volta a cair. Quando a gente fala que é um repique, não significa que é um movimento de alta, e sim um movimento que está corrigindo aquele forte movimento de queda. Como eu falei para vocês, o mercado ele se move em ondas, ele nunca se move em um tiro só. Então é normal, isso aqui é absolutamente natural. Por mais que ele faça isso daqui a gente espera ainda o mercado de queda, tá? Até que ele volta a cair. Aqui seria o ponto crucial para o mercado mostrar que ele ainda está convicto no movimento de queda. Contudo, ele não consegue perder este suporte. Lembra que eu falei daquela questão das linhas? Que a gente usa muito, isso aqui seria um suporte, o mercado não conseguiu perder. O próximo passo para definir uma mudança de tendência seria ele romper o topo anterior. Seria aqui. É o que acontece de fato. No caso de um W, nós temos o eixo da figura. Assim como nós tínhamos lá o eixo daquele ombro, cabeça, ombro, que era a linha de pescoço, neckline, nós também temos um eixo no W, que vai ser sempre delimitado por esse topo do meio. Reparem que no rompimento dele, ele também fez um movimento de pullback, ou seja, a tendência de venda ainda tentou se impor aqui, mas é exatamente nesse momento que a compra confirma mais para frente, que vai seguir puxando. Reparem que o movimento de pullback é um movimento muito interessante para se entrar numa operação também. Tá? Muitas vezes você entrou aqui, aproveitou esse momento na hora que rompeu, aproveitou porque isso aqui acontece geralmente com euforia. Reparem que ele ocorreu com um movimento com um volume bem expressivo em relação ao que aconteceu anteriormente. Tá? Então ele rompeu com volume. É legal aproveitar esse momento. Como o mercado dá sempre esse movimento de pullback, é uma segunda chance de aproveitar uma compra. Então é muito natural o mercado aproveitar esses movimentos de pullback para fazer operações. Bom, repare que depois do movimento de pullback ele definiu de fato o movimento de compra. Se pegarmos aqui as proporções, temos a amplitude total da figura e nesse primeiro momento ela cursou 61,8% aproximadamente. Ok? Para depois voltar a ceder. Neste caso, a figura não desenvolveu até o objetivo final, atingiu o primeiro objetivo e acabou perdendo força. Aqui, mais uma vez, ressaltando o volume na hora da confirmação. Esse volume ele foi bem expressivo em relação aos dias anteriores, se a gente pegar essa soma, foi bem consistente. Além deste W, temos outras figuras com padrões de continuidade. Reparem que o W, quando ela ocorre no fundo, ela é um W. Quando ela ocorre no topo, a gente chama de M, obviamente. Assim como o W e o M são figuras de reversão de tendência, temos algumas figuras que elas demonstram uma continuidade de tendência. Chamamos de padrões de continuidade. Aqui nós temos uma bandeira. Como é formada uma bandeira? Geralmente a bandeira é formada por um movimento muito brusco. Temos aqui um movimento bem brusco. Depois ela forma um pequeno canal de baixa e, ao romper a linha de tendência de baixa, deste canal de baixa, ela confirmaria esta bandeira. Até onde eu sei que esse movimento pode chegar? Esse movimento pode chegar até o tamanho total dessa amplitude da bandeira, projetada a partir do mínimo dessa acumulação. Isso fica mais fácil de entender se eu colocar as flechinhas aqui, né? Isso aqui é chamado de mastro da bandeira. Então a projeção de onde esse movimento pode chegar com o rompimento deste cara é a distância dessa mínima até essa máxima. Foi aqui que esse gráfico chegou. Depois eu devia ter até pego esse gráfico mais recente. Depois ele mostra claramente que o mercado a partir disso daqui ele desabou. Bom, então nesse caso ele desenvolveu o movimento por inteiro. É natural que num primeiro instante ele desenvolva 61,8%, dê uma corrigida para depois puxar, desenvolver 100% do movimento. Ok? Além dessas figuras com o ombro, cabeça, ombro, o M e o W na bandeira, temos outras figuras que não necessariamente demonstram
demonstram um padrão de reversão ou continuidade. Muitas vezes eles demonstram uma certa indecisão por parte do mercado. Se a gente reparar esse camarada aqui, ele começa neste ponto, oscila para cima, oscila para baixo, oscila para cima e termina exatamente neste ponto. O que nós teríamos aqui? Exatamente um candle de indecisão. Tá? Só que ele dura um período um pouco maior. O que acontece? Esse cara ele foi convergindo cada vez mais, tanto no canal, tanto na linha de tendência superior, linha de tendência de baixa, quanto na linha de tendência inferior, que é a linha de tendência de alta. Foi convergindo de forma simétrica, por isso é um triângulo simétrico. Esse camarada não diz para que lado esse movimento vai estourar, vai explodir, mas a gente sabe que vai explodir para algum lado. Por quê? Cada vez mais os vendedores estão fechando o cerco para baixo, cada vez mais os compradores estão fechando o cerco para cima. Alguém vai ganhar essa briga. Geralmente quem ganha, quando sai o resultado dessa briga, sai com uma explosão muito forte. Por isso nós podemos dizer que vai sair um movimento interessante. Só não dá para saber a direção, mas dá para se aproveitar quando esse movimento acontece. Assim como nós temos triângulos simétricos, temos triângulos assimétricos, que são determinados como triângulo ascendente, neste caso, que significa cada vez a força compradora vem ganhando mais espaço, ao passo que a força vendedora não consegue avançar para baixo, ela se mantém cada vez mais espremida, vamos dizer assim, como se alguém viesse comprimindo, em algum momento isso aqui explode, quando explode, explode um movimento para cima.